Olá, bem-vindos à imersão científica da fonoaudiologia da DMC. É um grande prazer ter recebido esse convite mais uma vez, e gostaria de agradecer à coordenadora do NUPEM, professora Luciana Almeida, porque é um grande prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma palestra, né, agradável, leve, e que desperte esse desejo em cada um de estar inserindo a prática da fotobiomodulação no nosso dia a dia, no seu dia a dia, para potencializar a nossa terapia. Cada vez mais a gente vai vendo o crescimento, né, da fotobiomodulação, e a DMC tem esse cuidado, e a NUPEM, de compartilhar conhecimentos, trazer pessoas e professores para estar trazendo informações, né, com muito estudo, com muito embasamento. Então, é um grande prazer estar aqui, né, para cada vez mais divulgar a importância que é da fotobiomodulação, os benefícios que traz para cada paciente e conseguir levar para muitos pacientes essa potencialização nas terapias. Para quem não me conhece, sou Luciana Paes Torres, sou fonoaudióloga do Hospital da Unimed Campinas, do Hospital da parte domiciliar do Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Sou mestre na estimulação da primeira infância, tenho pós-graduação em disfagia adulto-infantil, também trabalho com o método Bobat, habilitada em laser terapia e com curso de especialização em laser terapia. Então, hoje o assunto, né, que eu trouxe para vocês é a fotobiomodulação dentro do ambiente hospitalar. Cada vez mais a gente vai vendo que o profissional fonoaudiólogo se faz indispensável no ambiente hospitalar. E até então, assim, a gente vai vendo que a fono no ambiente hospitalar, ela é muito recente. E a gente tem lutado muito, né, para mostrar o nosso papel, o quanto de benefício a fono traz para o paciente e para a equipe em si, o quanto que a gente pode estar ajudando, né, nessa condução dos casos. E cada vez mais a gente vê, né, que a equipe tem visto a importância do nosso papel dentro do hospital. E aí, quando a gente entra, né, para trabalhar com o paciente, muitas vezes o paciente fala: olha, eu sou fonoaudiólogo e vim aqui para trabalhar com o senhor. Na cabeça dele é o que? Vai trabalhar fala, linguagem. Qual é o papel do fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar? E o porquê que cada vez mais, né, as equipes veem que é indispensável o fono dentro do ambiente hospitalar. Quando eu comecei a trabalhar, então, nem a equipe sabia, né, qual era o nosso papel. E a gente veio aí, são vários profissionais entrando dentro da área hospitalar e fazendo um trabalho brilhante, mostrando, né, da nossa necessidade, da nossa importância. E aí a gente vai falar da atuação da fono hospitalar, onde que a gente trabalha, né? É no leito. Então, a gente vai trabalhar no leito para alcançar o quê? Uma maneira preventiva, precoce de trabalhar com esse paciente, né? A gente vai trabalhar pré e pós-cirúrgico, no paciente que foi estubado, no paciente que acaba de internar. E qual é o nosso objetivo? Minimizar os danos, as sequelas de uma internação. Trabalhar também não só os danos e as sequelas da internação, mas também a doença de base desse paciente. E a gente vai trabalhando de uma maneira interdisciplinar,
cada vez mais nós vemos, né, da importância da equipe, a importância da discussão. A gente, quando eu entrei, né, na área hospitalar, a gente não via tanto as visitas multi, a discussão, e toda a equipe vem trabalhando para que o paciente seja visto de uma maneira mais integrada possível, porque ao longo dos anos a gente foi vendo que isso faz toda a diferença para o paciente. Todos os profissionais junto, cada um vai dando, né, o seu olhar para o paciente, e quem ganha? A equipe e o paciente, principalmente o paciente, porque ele é trabalhado o mais completo possível e otimizado a sua alta. Então, o que a gente vai vendo, o que a fono vai trabalhar? A gente vai avaliar e reabilitar as funções da deglutição, vai olhar a fala, linguagem e audição dentro dos pacientes internados. E o que a gente vai vendo, né, que de início a fono estava inserido primeiro na UTI, e muitos hospitais, né, deixavam a fono somente na UTI, e hoje a gente vai vendo que tem esse olhar que tem que ver o paciente nas primeiras 24 horas de internação. Então, a gente vai começando a atuar desde a emergência até a UTI, na enfermaria, ambulatório, seja um paciente adulto, pediátrico ou neonato. Porque nós vamos trabalhar esse paciente do início até a sua alta, até a transição de cuidado. E é um cuidado que nós temos agora também, que quando vamos fazer essa transição de cuidado, quem vai acompanhar esse paciente, né? Se esse hospital tem como fazer uma extensão desse cuidado, seja linkando um serviço em domicílio, seja linkando um serviço ambulatorial, para que todo esse processo de internação tenha um menor impacto para esse paciente e para a família. Como falei, né, que a fono na área hospitalar ela é muito recente. Quando eu me formei, a gente falava como uma visão do futuro, a fono hospitalar, são muitos anos de formada aí, né? E a gente via isso como qual é nosso objetivo, onde a gente quer chegar. E por isso que a gente fala que é muito recente, a gente vem aí ganhando nosso espaço, mostrando esse impacto, né, para o paciente, para o hospital. E um dos pontos que a gente traz, né, aí pela literatura, que é um ponto muito positivo da fonoaudiologia, é a nossa proximidade com a equipe multi, porque a gente vai trabalhando com esse paciente nas diversas áreas, então seja na disfagia, na fala, na linguagem, na audição, a gente acaba vendo esse paciente e tendo um contato mais direto com essa família, e a gente pode trazer agregar muito valor na equipe multi. Então, a fono, né? O que ela vai ajudar? O que ela promove? Sabemos que trabalhamos aí muito precoce, né? Hoje a gente preconiza nas primeiras 24 horas, né, desse paciente internado. E qual é o nosso objetivo? A redução de comorbidades desse paciente. Com essa redução de comorbidades, a gente procura levar esse paciente, né, na transição de cuidado, na alta, com menos impacto funcional, né, que ele saia o mais funcional possível para sua vida diária. Então, com alimentação o mais próximo de quando entrou, sempre dentro do possível, é claro, com muita orientação para essa família, para não ter também reinternações, né? A gente tem que sempre reduzir todos os riscos desse paciente, internado e pós-internação, com muita orientação para essa família. A redução de óbitos, porque a gente vai reduzir os riscos desse paciente. Então, se pensarmos na parte da deglutição, na disfagia, então o risco de uma broncoaspiração, o tanto, né, que traz aí de quando o paciente faz a broncoaspiração, pode evoluir para pneumonia. Então,
a medicação que ele vai usar e o risco do óbito iminente. Então, a gente vai diminuir dias de internação com essa redução do risco, né? A minimização desse risco de broncoaspiração, a gente diminui dias de internação e custos também com o tratamento, porque custos com o antibiótico, custos com transição de alas, vamos dizer, da enfermaria para a UTI, e o quanto que isso impacta tanto para o paciente quanto para o hospital. E aí, como falei lá no começo, né, a gente vai entrando nas diferentes alas, nas diferentes unidades de internação. Hoje a gente trabalha em urgência e emergência, porque a gente pega esse paciente logo na entrada. E aí vamos acompanhar esse paciente quando eles vão ser transferidos para a enfermaria, seja adulto ou pediátrico, ou pelas unidades semi-intensivas, depois para intensiva. Então, uma UTI adulto, uma UTI pediátrica, a gente vai acompanhar UTI neonato. Alguns hospitais têm o setor ambulatorial e que para a gente isso facilita muito, porque na grande maioria os hospitais vão ter o setor ambulatorial para a gente linkar essa alta para o ambulatório e conseguir fazer essa interação de equipes, ou em domicílio. Também cada hospital vai ter aí linkado e ter feito essa orientação e conversa e discussão com a equipe, também para ter a continuidade no trabalho realizado durante a internação. Quando a gente pensa nas rotinas hospitalares, a gente está pensando logo de início na minimização desses riscos com o paciente. Na área da fono, qual é o principal risco, né? É o risco de broncoaspiração. Então, paciente internando, nós temos aí da parte de estudos, a literatura demonstra o que é mais efetivo é estar avaliando esse paciente nas primeiras 24 horas. Nos hospitais que eu vou trabalhando, o que a gente preconiza é, antes de entrar com uma dieta, fazer avaliação com a fono, por isso que dentro das primeiras 24 horas, mais o ideal até antes, para conseguir entrar com a dieta, e a gente fazer essa triagem, e nessa triagem a gente vai identificar se o paciente tem risco ou não, e discutir o caso com o médico responsável do plantão, com a equipe multi, para fazer uma avaliação. Na grande maioria, né, dos hospitais, vai ter a prescrição médica, a gente vai fazer a avaliação. E o que a gente vai fazer a avaliação? Viu? Identificou se o paciente tem risco de broncoaspiração, se tem a disfagia, vai discutir com toda a equipe, com o médico, com o enfermeiro, nutrição, fisioterapeuta, né? Para ver como que nós vamos fazer para conduta, qual conduta tomar, né? Qual a adaptação que nós temos que fazer nesta alimentação. Precisa ser indicado uma via alternativa de alimentação, ou uma via oral com algumas adaptações, ou uma via mista de alimentação. Evoluir em prontuário, e depois a gente vai sempre acompanhando as evoluções desse prontuário e vendo a evolução desse paciente. Hoje, a fono está muito inserida, né, também no gerenciamento do protocolo de broncoaspiração junto com a equipe de enfermagem. Esse foi mais um cuidado, né, que a gente vai tendo, mais um olhar, porque nós estamos para minimizar esse risco, e uma vez que acontece, né, a broncoaspiração, a gente vai o paciente em risco, ele é inserido no protocolo de broncoaspiração, a fono vai acompanhando junto com a enfermagem, e uma vez que minimizamos o risco e mesmo assim aconteceu a broncoaspiração, esse episódio de broncoaspiração vai ser tratado com a fono e com a enfermagem. É claro que tem todo, dentro desse protocolo, todas as medidas imediatas que tem que ser realizada pelo médico, pelo físio, pela enfermagem, pela fono, e aí analisado
o porquê que aconteceu esse episódio, né? Ah, é um episódio de broncoaspiração que aconteceu por vômito, ou por um refluxo de uma dieta enteral, ou porque aconteceu de estar com um decúbito baixo, ou foi durante a alimentação. E se for durante a alimentação, a fono vai ver o que aconteceu durante essa alimentação. A dieta estava adaptada? A família estava bem orientada? O que aconteceu fora, né, de tudo que já estava acompanhado para ter o episódio e tratar cada episódio de broncoaspiração para cada vez mais ser minimizado. Então, esse é o ambiente que a gente quer, né, para não trazer risco para o paciente. E uma vez que teve o risco e o episódio, como fazer para que não ocorra mais, ou que ocorra com menos frequência, né? Então, a gente vai vendo, né, que a fono entrando dessa maneira, né, é o mais precoce possível, a gente diminui o risco e o agravamento do quadro desse paciente. E com isso, né, com a intervenção precoce, a gente consegue um prognóstico melhor para esse paciente e também reduzir o tempo de internação. Então, as duas coisas é o nosso objetivo, né? Impacto da internação e um prognóstico positivo, e também a redução desse tempo de internação, que a gente sabe todos os impactos negativos que um tempo de internação prolongado pode trazer para esse paciente. Então, objetivo, prevenção, diagnóstico e reabilitação. Dentro da fonoaudiologia, né, hospitalar, nós vemos muito que na reabilitação nós vamos encontrar pacientes que muitas vezes está no estado agudo, então entrou e acabou de ter um AVE. Então está na fase aguda da doença. Outros entrou com um AVE prévio, então já está ali com uma doença crônica, mas que a internação trouxe algo agudo. E aí nós vamos trabalhar com essa reabilitação e para que tenha o melhor resultado possível, a potencialização. Então, a gente vai vendo essa redução, alteração relacionada à fala e linguagem e deglutição, né? Então, o objetivo, minimização e redução do risco de broncoaspiração, e o principal é qualidade de vida para esse paciente. Então, conseguimos trabalhar com um paciente com uma visão de um quadro agudo que acabou de acontecer, um TCE, um AVE, ou um paciente que já está com uma doença crônica e veio para a gente trabalhar, por exemplo, tem um Parkinson, mas agora está com uma disfagia que trouxe por um rebaixamento de nível de consciência ou por uma infecção urinária. E aqueles casos paliativos. Então, como que vamos trabalhar junto com a equipe para mantê-lo com qualidade de vida, com uma dieta via oral para conforto, para que atenda às necessidades dele e sem trazer um impacto negativo. Então, a gente vai equilibrando, vocês veem que a gente tem várias fases do paciente e a gente consegue atuar em cada fase. Então, como falei, o atendimento hospitalar, a gente vai ter uma diferença, né, entre o hospitalar e o atendimento ambulatorial, porque no atendimento hospitalar a gente está com um paciente crítico, com instabilidades, né, com muitas vezes o quadro agudizado, e a gente vai ter que ter muitos cuidados para entrar no caso, um olhar muito atento para pequenas mudanças desse paciente e um trabalho muito interdisciplinar, muito discutido, né? A gente costuma dizer que o paciente é um pela manhã e é outro pela tarde dentro do hospital. Então, a gente vai sempre, mesmo entre a equipe de fono, a equipe multi, a gente vai sempre discutindo cada período que a gente está junto com esse paciente. Já no ambiente ambulatorial, esse paciente está mais estável, e aí nosso foco é o quê? Reabilitação.
reabilitação, manutenção da via e trazer o quê? Qualidade de vida o máximo possível. Então, mesmo que ele tenha uma doença de base, como que eu posso minimizar todos os acometimentos, né, que essa doença vai trazer para esse paciente? Como que eu vou trabalhar com ele até o final para que aumente, melhore, potencialize o quê? A qualidade de vida dele. Hoje a gente sabe tudo que está envolvido, né, na parte de comunicação e na parte de alimentação. A importância que isso tem para a vida de um indivíduo, né? O que tudo gera, né, em torno da comunicação e da alimentação. E aí a gente vai vendo que na área hospitalar, né, a atuação da fono, a gente vai entrando nas diferentes áreas, nas mais diversas. Então, neonatologia, pediatria, oncologia, neuro, geronto, pacientes queimados, traumas de face, doenças infecto-contagiosas, cuidados paliativos, né, e outras que muitas vezes eu não comentei. Dentro dessa especialidade mais geral, nós vamos ter as particularidades de cada um. Então, o que a gente vai vendo? Que dentro dessas áreas, então, como que eu vou trabalhar nos pacientes? Favorecimento favorecimento da amamentação, fortalecimento de musculatura durante a alimentação, avaliação do freno lingual e como que a gente vai ver quando que é o indicado fazer uma intervenção cirúrgica, acompanhar após a cirurgia, como que a gente vai fazer o trabalho de manipulações, exercícios, amamentação, estimulação de sucção, respiração e deglutição na criança e no bebê, o desmame de uma via alternativa de alimentação, afasia, disartria, pacientes com fissuras, estimulação de linguagem, motricidade, paralisia de prega, trabalho na traqueostomia, modulação de saliva, o prazer oral no paliativo, paciente no PO de ortognática, né? Então, a gente pode trabalhar no PO imediato, no PO já no PO não tão imediato, né? Que a gente vai falar no PO 1, 2 e acompanhar esse paciente até a alta, no PO de cabeça e pescoço, né? No pós-operatório, né? A gente vai vendo nas diferentes, a paralisia facial, atualmente, né, na Covid-19, o quanto que foi importante a atuação da fono junto à equipe. E fora esses vão ter outras, né? Dependendo de cada serviço, tem ali a demanda atendida, né? E quais doenças mais internam, quais tipos de paciente, é o paciente mais jovem, criança, ou o paciente adulto, o idoso crônico. Então, cada hospital tem a sua especificidade. E aí, a demanda maior, né, para fono é a área da disfagia, né? E a gente vai vendo através de avaliação clínica, né, de imediato, a gente vai fazer uma avaliação clínica, ver tudo o que precisa de adaptações, se o paciente for ficar de via oral, se o paciente precisa de uma via mista de alimentação ou uma via alternativa de alimentação e discutir com a equipe qual a via alternativa é mais viável e é melhor, mais cômodo para aquele paciente. Qual é o ideal para cada paciente? Uma vez que a gente fez uma avaliação clínica e que a gente não tem a certeza de qual o melhor para o paciente, a gente vai indicar uma avaliação objetiva, né? E fazer com que essa alimentação, essa via de alimentação do paciente seja o mais seguro possível, porque a gente tem que ver os impactos que vão estar oferecendo para esse paciente. Então, após, né, a adaptação da via, da consistência da alimentação, o que é mais seguro para esse paciente, a gente vai pensar também na reabilitação desse paciente. O paciente ficou com uma via alternativa, vamos pensar como vamos reabilitar
para evoluir essa via alternativa, se tiver a possibilidade de ir para uma via oral exclusiva ou uma via mista, ou que tenha um prazer oral, né? Uma manutenção de uma deglutição de saliva, porque sabemos o impacto que traz para o paciente, muitas vezes, a não deglutição da saliva, o aumento dessa salivação, né? A diminuição dessa deglutição de saliva, o impacto que vai dar onde? Lá na parte respiratória, no tempo de internação, né? E na qualidade desse paciente de vida. E aí é onde vai entrar a fotobiomodulação. Como que eu vou entrar com a terapia com esse paciente, né? Então, nós temos a terapia convencional e depois todas as terapias complementares coadjuvantes ao processo, seja o laser, o LED, uma eletroestimulação ou outra terapia complementar, uma bandagem, tudo que a gente pode o quê? Potencializar essa terapia. Então, quando a gente pensa na fotobiomodulação, a gente está pensando na potencialização da terapia. Como a gente vai alcançar esse objetivo, muitas vezes um pouco mais rápido, né? Muitas vezes potencializando um exercício com a fotobiomodulação, preparando esse ambiente, né, biológico desse paciente para a gente conseguir um resultado mais eficaz. O que a gente vai vendo sempre, né, e reforço, acredito que quando cada um de vocês, né, vê uma aula, né, de fotobiomodulação, que nós gostamos muito de falar é que temos que trabalhar dentro da nossa área de expertise. A fono dentro da fono, a físio dentro da físio, a enfermagem. E quando a gente pensa na fonoaudiologia e a gente vai entrar com uma fotobiomodulação, nós sabemos que a fotobiomodulação, ela vem para potencializar a nossa terapia convencional. Então, dentro da fono, eu vou ver qual a minha área de expertise. Então, dentro da fonoaudiologia hospitalar, nós temos todas, né, as áreas, e a gente vai trabalhar para minimizar ali o que está acontecendo agudo com o paciente. Mas, se eu trabalho na parte da disfagia, eu vou entrar com a fotobiomodulação dentro dessa área. Se eu trabalho na voz, dentro da voz, porque eu tenho que saber a terapêutica para esse paciente, porque não é ir lá e fazer a estimulação do laser, do LED, mas sim fazer a estimulação e junto à terapia convencional. Manipulações do paciente, soltura de uma musculatura, por exemplo, exercícios e terminar com uma função, sempre. E aí nós podemos o quê? Sempre ver esse paciente de uma maneira integrada. Então, o laser e o LED, eles são os dois, né? São duas fontes de luz, né? De fototerapia que está sendo muito utilizado e muito utilizada na fonoaudiologia. Eles vão ter algumas diferenças físicas entre eles, o que vai nos levar aplicabilidades diferentes de cada um. Então, o LED e o laser, eles são monocromáticos, então se a gente colocar ele num prisma, ele entra uma cor, vamos dizer, e sai a mesma cor. Mas o laser, se ele entra um comprimento de onda, por exemplo, de um vermelho, ele vai entrar um comprimento de onda 660 nanômetros e sair esse mesmo comprimento de onda, 660 nanômetros. Já o LED, ele vai entrar o vermelho e vai sair uma faixa desse vermelho, uma variação. Por quê? É uma variação de comprimento de onda. Quando a gente vai analisar, né, as ondas, nós vamos ver que não bate na mesma frequência o LED, né? Então eles vão ter essa diferença e a entrega da luz, ela é divergente. E quando a gente vai analisar do laser, eles vão na mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, então vão caminhar junto. E a entrega da luz, ela é colimada no mesmo ponto. Aí está a diferença quando a gente vai fazer aplicabilidade à estimulação do paciente, por conta das características físicas de cada um. E aonde que está atuando, né, a fotobiomodulação? Essa luz. A luz, ela vai ter como uma função de trabalhar lá na célula.
Então, ela trabalha lá na respiração celular. E ela vai trabalhar na respiração celular, provocando reações químicas, né? Levando a essa célula a homeostase celular. Ela vai entrar numa célula e vai ver o que está alterado e provocar, né, através de um receptor dessa luz que está dentro da célula, levar lá para dentro, ativar esses elétrons e identificar. Ah, eu preciso de mais energia, a célula começa a produzir mais energia. Preciso de mais óxido nítrico, produz mais óxido nítrico. Como estão as espécies reativas ao oxigênio, né? Então, vai lá trabalhar. Então, ela vai equilibrar e leva à homeostase, ao equilíbrio celular, ao melhor funcionamento dessa célula. Uma vez que leva ao equilíbrio, ao funcionamento, nós vamos ter resposta nesse tecido, diminuindo uma inflamação, diminuindo, aumentando o reparo tecidual, nós vamos ter efeitos, né, cascatas nas mitocôndrias, né, e isso vai trabalhando dentro do nosso organismo em cascata e otimizando. Quando a gente entra com a nossa terapêutica, esse organismo está preparado para receber uma manipulação, para receber um exercício, para trabalharmos uma deglutição. E aí tem um resultado otimizado. Para que isso aconteça, né, esse resultado otimizado, o que é principal na fotobiomodulação? A dosimetria. E o que é a dosimetria? É a gente saber qual o comprimento de onda específico nós temos que trabalhar num determinado tecido e saber que tenho que entrar com uma dose, uma quantidade de energia nesse tecido para fazer um efeito desejado, para fazer uma ação. E aí nós conseguimos o quê? Bioestimular essa ação ou uma ação bioinibidora, né? De algum processo, de algum efeito. Então, dentro desses efeitos, né, no tecido, nós vamos alcançar o quê? Uma modulação de uma analgesia, uma modulação de uma inflamação, uma regeneração de células nervosas, uma modulação de edema, aumento e potencialização do reparo tecidual. Então, a gente vai ter um aumento de colágeno e uma deposição de colágeno ordenada, uma melhora e potencialização do desempenho muscular, uma recuperação de uma lesão, num trabalho articular, né? Então, tudo que é reparo de uma célula. E para isso, a primeira coisa, lembra que eu falei que precisamos identificar qual o comprimento de onda nós vamos utilizar para a gente atingir o tecido esperado. Então, aqui a gente vai ver comprimentos de onda vermelho, infravermelho, onde o vermelho vai trabalhar mais nos tecidos mais superficiais e o infravermelho mais profundo. Então, vermelho, tecido superficial, a gente vai pensar em derme, epiderme, mucosa, né? E o infravermelho, osso, sistema nervoso, tendão, articulação, uma glândula, um músculo, um linfonodo, né? E o que nós vamos ter? Além de profundidade de tecido, qual tecido está trabalhando com cada comprimento de onda, nós vamos ter a ação que esses comprimentos de onda faz no tecido. Então, eu vou, com o vermelho, potencializar um reparo tecidual, eu vou potencializar a oxigenação desse tecido, a vascularização. O infravermelho, eu vou trabalhar aí no combate, aí na diminuição, né, de uma dor, então uma analgesia, na modulação de uma inflamação, de um edema. Então, o que vamos pensando? Que conseguimos trabalhar com diferentes tecidos e conseguimos também ter diferentes efeitos. E com isso nós vamos vendo que nós precisamos personalizar cada direcionador clínico, cada estímulo no paciente. Então, os pacientes vão variando conforme cada pessoa, né? Eles variam entre si e também a estimulação tem que ser variada, né? Vai ter que ser personalizado.
E aí a gente pensa, né, qual dose que eu tenho que fazer para cada paciente, né, que sempre é essa dúvida, né, que mais acontece, e nós vamos vendo que tem que ter o quê? Um raciocínio clínico para identificar que direcionador é melhor para aquele paciente. Então, vai ter as variáveis físicas do aparelho, né? Então, a potência do aparelho, né? Qual o comprimento de onda que tem no aparelho, vermelho, 660 nanômetros, infravermelho, 808 nanômetros, a densidade de energia, a densidade de potência, a área do aparelho e as variáveis biológicas. Então, qual é a doença de base desse paciente? O que eu preciso trabalhar? Então, qual é o sintoma, muitas vezes, que eu tenho que trabalhar? A idade desse paciente é uma criança, é um bebezinho, um neonato, ou um adulto forte, ou um idoso, né, sarcopênico, por exemplo? Qual é o grau de hidratação desse indivíduo, né, desse paciente? E qual o grau de nutrição, né? Sabemos a importância que é uma boa nutrição, uma boa hidratação desse paciente. Qual o fototipo de pele dele? É um fototipo de pele 1, que é bem clarinho, ou um fototipo de pele 5, que tem muita melanina e também vai ser maior absorvedora da luz? Então, isso é que vai tendo todas as medidas para a gente ajustar e personalizar cada terapia. Um paciente é diferente do outro, então um direcionador do laser ou do LED vai ser diferente do outro. Por isso que quando a gente vê muitas vezes uma indicação, né, de uma dose, do comprimento de onda, nós temos lá, utiliza infravermelho de 2 a 4 joules. Então, devido que às variáveis biológicas, os resultados que nós vamos encontrar em cada paciente, e a gente faz o estímulo, não deu certo aquele estímulo, não teve o resultado que eu esperava naquela terapia, na próxima terapia vamos ajustar essa dose, baixamos 1 joule, meio joule, avaliamos novamente, na próxima temos que ajustar a dose? Ajustamos. Eu costumo dizer que o paciente, ele tem que ser avaliado a cada terapia e ajustando, né, o planejamento terapêutico a cada terapia. Que vamos ver que o laser ele vem para potencializar e aí nós vamos vendo o quê? Ele pode ser utilizado de uma forma sistêmica ou ser utilizado de uma forma pontual ou os dois, né, em uma mesma terapia. E o laser sistêmico ele vem potencializando, desoxidando esse paciente, equilibrando sistemicamente. E o pontual vai trabalhar nas estruturas, num músculo, numa glândula, num linfonodo, e para entrarmos com a nossa terapia convencional. O que encontramos mais nas literaturas é utilização do laser e após essa adaptação e modulação do sistema, entramos com a nossa terapia, né, convencional, porque vai potencializar tudo o que fazemos no paciente. Lu, então nunca utilizamos laser após? Alguns casos específicos são utilizados após. Por isso que nós chamamos, né, direcionador clínico, direcionador da fotobiomodulação, onde cada paciente vai ter a sua dosagem, a sua maneira de trabalhar, a frequência de ser estimulado. Então, neste paciente, vou fazer terapia 2 vezes na semana, vou fazer 3 vezes na semana, uma vez, e o que vou trabalhar em cada terapia. Então, vemos que tem muitas indicações do laser e temos que cuidar e ficar atento nas contraindicações que vamos vendo ao longo das aulas, dos artigos. Então, contraindicações como epífises de crescimento e fontanelas em crianças, doenças fotossensíveis, pacientes gestantes que não podemos utilizar no útero gravídico, em pacientes neoplásicos, né? Então, que está ali com tumores ativos,
pacientes... Vamos ver outra contraindicação. Então, são várias contraindicações, né? Que a gente vai sempre de encontro para ver o que esse paciente, ele pode entrar para uma terapia, né? De fotobiomodulação ou não. E quando a gente vai vendo, né? O porquê que a gente tem ganhado tanto espaço, né? Com a fotobiomodulação, por ela não ser uma técnica, por ela ser uma técnica não invasiva, indolor. Esses pacientes, a gente vê que o tempo inteiro está sendo manipulado, né? Sendo invadido, não tem efeito colateral e tem uma eficácia muito importante. A gente tem encontrado muito resultado e se vamos procurar, né, nas fontes científicas, a cada dia tem muitos artigos saindo e mostrando cada vez mais a eficácia da fotobiomodulação, as variáveis que podemos trabalhar, nas doenças que vamos cada vez mais ganhando. Na área da fonoaudiologia, eu falo que a gente está engatinhando, né? Porque é uma área muito nova que a gente está utilizando a fotobiomodulação. E a cada estudo a gente vai descobrindo que a gente pode trabalhar uma área a mais na fonoaudiologia, uma área a mais ganha esse adendo, né, da parte científica. No zumbido, é na vertigem, na audição, que são os estudos mais recentes, é na disfagia, na potencialização de um músculo. Então, a gente vai vendo como que eu vou colocar a fotobiomodulação na minha prática diária, com os meus casos. A DMC, ela desenhou, junto com a NUPEM, os protocolos. Então, a gente pode entrar lá nos aplicativos, baixar lá nas lojas, né, de aplicativo, protocolos DMC. Eles vêm as diferentes áreas de atuação, então, odontologia, fonoaudiologia, veterinária, fisioterapia, enfermagem, podologia. A mais recente foi a fonoaudiologia, que veio para fazer um grande aporte para a gente, né? Esse aplicativo é para direcionar a nossa terapia, direcionar o nosso pensamento, o nosso raciocínio com o paciente, mas como eu falei, né, tem os direcionadores clínicos, porque tem as variáveis físicas e biológicas. Então, nós temos que saber muito bem a doença de base do nosso paciente, a especificidade do caso, e cada paciente precisa de um planejamento terapêutico. O que é esse planejamento terapêutico? O que eu vou trabalhar com esse paciente na área da fonoaudiologia, como eu vou trabalhar? Então, o que eu vou fazer nas técnicas convencionais com este paciente? Dentro do meu planejamento, como que eu vou inserir a fotobiomodulação, né? Em quais estruturas eu vou querer fazer o estímulo? E aí, qual a dosimetria que eu vou trabalhar com esse paciente? Então, isso é para dirigir, a gente direcionar o aplicativo e junto todas as aulas que vamos fazendo ao longo do tempo, todos os cursos vão desenvolvendo esse raciocínio clínico, vão desenvolvendo o raciocínio da fotobiomodulação. Então, como eu vou tirar o maior proveito dessa ferramenta de trabalho que é valiosíssima. Aqui trago uma sugestão de dosimetria encontrada aí na literatura, onde a gente vai mostrar esse direcionamento, né? Essa ideia da dosimetria foi estudada e mostrado que, se eu pensar num paciente de regeneração, modulação, analgesia, então seria regeneração, que é uma bioestimulação, analgesia, uma bioinibição, e aí uma modulação, que é onde eu vou trabalhar para uma reabilitação de algo. Além disso, um tecido superficial, um tecido médio e um profundo. Por quê? O que a gente vai olhando nesse quadro? A gente vai analisando que, se eu quero bioestimular, vou usar dosagens baixas. Se eu quero inibir, vou usar dosagem alta. E para definir o que é uma dosagem alta ou uma dosagem baixa, nós vamos ter que ver o quê? Qual é o tecido que eu estou estimulando?
se ele é superficial ou se ele é profundo. E quanto mais profundo, essa dosagem vai ter que aumentar um pouco para alcançar o nosso objetivo. Até pela explicação de como esse laser atua nesse tecido, que vai incidir essa luz, vai ter uma reflexão dessa luz, uma perda. Aí da luz tem a absorção, tem o espalhamento dessa luz, e só uma parte vai chegar lá no nosso objetivo. Então, quanto mais profundo, vai tendo todo esse processo mais superficial, e com isso a gente vai precisar de um pouco mais de energia para atingir nosso foco, né? Nosso objetivo. Então, como eu falei, a fonoaudiologia é a mais recente, e nós temos aí a resolução que ela foi aprovada em 2019, e aí veio com algumas considerações para serem feitas. Em 2021 foi visto a revisão dessa resolução, e nessa revisão vieram que no exercício da atividade profissional, o fono pode utilizar a terapia por fotobiomodulação, que lá na primeira falava só de laser terapia. Então, hoje a gente pode lançar mão de recursos fototerapêuticos diversos, e esse recurso sempre tem que estar associado a um procedimento clínico fonoaudiológico convencional, que é o que eu tenho falado aqui desde o início dessa aula. O uso do recurso, né, fototerapêutico sempre tem que estar relacionado ao trabalho e à atenção fonoaudiológica. Além disso, vai ter que sempre ter o objetivo fonoaudiológico, seguir as normas de biossegurança e critérios de elegibilidade, considerando avaliação e controles de risco para a segurança do cliente. Então, na biossegurança, a gente vai ter o controle de risco para o paciente e para o terapeuta. Então, o que são esses controles de risco? O uso do óculos protetor, o uso da proteção no aparelho, né? Então, um invólucro de plástico ou um filme plástico que vai envolver esse aparelho, para que não façamos essa transmissão cruzada, não tenha contaminação, uma vez que é utilizado com o paciente, após retirado essa proteção e realizado a higienização desse aparelho. Então, nos ambientes hospitalares é onde a gente tem que, todos os ambientes a gente tem que estar atento, mas no ambiente hospitalar nós sabemos nessa proteção e nesse gerenciamento desse risco de contaminação, que é muito grande, todos os pacientes muito debilitados. Então, vamos entrar com esses aparelhos, né, em cada leito. Então, como podemos proteger o paciente, proteger os outros pacientes, o aparelho e nos proteger. Então, é importantíssimo a biossegurança, né, durante a estimulação e após, para não ter essa transmissão cruzada. Os critérios de elegibilidade, é claro que sempre a gente tem que estar atento. Quando a gente fala da fonoaudiologia hospitalar, então vemos que esse paciente está tão crítico, né, e tão necessitado das ações de todos os terapeutas, então a fotobiomodulação vai entrar no ambiente hospitalar, na área da fono, com a fono, na área da enfermagem, com a enfermagem, na área da físio, com a físio. Cada profissional vai fazer o estímulo na sua área de expertise. E aí é onde está ali a ligação, né, multi desse paciente, onde a gente vai fazer o planejamento desse paciente em conjunto, a equipe toda fazendo o planejamento para que tenha essa continuidade do paciente, para que também não tenha um estímulo a mais desnecessário. A gente vai sempre fechar com a equipe e assim o paciente vai ter maior resultado e maiores ganhos. O fonoaudiólogo só poderá utilizar recursos fototerapêuticos quando tiver capacitação específica, né? Então, a capacitação e a habilitação e adequada, ter uma base teórica, uma base prática e ter a responsabilidade legal
em casos de imperícias, negligências, imprudências. E dentro do hospital, nós temos também a responsabilidade, a corresponsabilidade com o médico, né? Então, quando a gente vai entrar em todos os casos, né? Eu costumo, né, trabalhar com a prescrição do médico, a evolução do médico, dizendo que a fono vai entrar com a fotobiomodulação, e eu sempre entrando e fazendo todas as evoluções, com todas as características físicas que precisamos para aquele caso, porque se algo acontece com o paciente, né, não com a parte da fotobiomodulação, porque é mais difícil acontecer uma imperícia, porque quem está trabalhando tem a capacitação, né? Mas sempre o médico saber o que estamos fazendo, né? Porque quem faz o plano de cuidado desse paciente é o médico. E nós, cada profissional vai com o planejamento terapêutico. Então, vamos dizer que ele é o nosso gerente, né, de cada paciente. Então, toda a equipe sabendo e principalmente o médico. Quando vamos evoluir, cada caso temos que evoluir com particularidades de como foi utilizado o estímulo desse paciente, com todas as variáveis físicas que foram utilizadas, então, qual comprimento de onda foi utilizado, qual a energia utilizada, os pontos utilizados, em que estrutura, e eu costumo colocar com qual objetivo também, com qual aparelho, com a data de manutenção, calibração desse aparelho, para qualquer vigilância, ou com a comissão de prontuário, vai pegar meu prontuário e conseguir saber tudo o que eu fiz com o paciente, de que maneira e qual o resultado atingido. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, junto com alguns professores, né, da área, foi de encontro com algumas dúvidas, né, de profissionais, de fonoaudiólogos, onde tínhamos sempre onde utilizar o laser, né, o LED, a fotobiomodulação, em quais áreas é de competência da fonoaudiologia, e esse parecer veio para esclarecer e trazer também uma direção da nossa estimulação, de como poder trabalhar com esse paciente. Na área da fonoaudiologia, então, muito recente, né, o laser e o LED. Então, as publicações, né, até um tempo atrás eram muito escassas, hoje já tem um pouquinho mais de publicação na nossa área. É muito difícil encontrar pesquisas randomizadas com números mais robustos, né? Então, encontramos relatos clínicos e, para isso, a gente trabalhar com raciocínio clínico também. Então, como tem essas publicações mais escassas, sempre nos baseamos e estudamos as publicações, né, encontradas nas outras áreas. Então, como que tem algumas publicações na fisioterapia para performance muscular, vamos ver reparo tecidual, como que físio, enfermagem trabalha, a modulação de edemas. Então, nós vamos nos baseando em outros artigos e outros profissionais e montando a nossa própria raciocínio clínico dentro da fonoaudiologia. Então, aqui vou trazer raciocínio clínico para estar direcionando, né, como eu vou trabalhar com cada caso. Não especificamente o comprimento de onda e a dose, mas quando a gente vê um paciente, esse paciente está com disfagia. Como que eu vou trabalhar nessa disfagia, né? Como é no músculo, vou ter que trabalhar em nervo, modulação de saliva, e é isso que eu desenhei nessa aula para trazer para vocês. Então, dentro da fonoaudiologia hospitalar, a área que mais encontramos e que precisamos modular é o laser na disfagia, e a gente vai ver o que essa fotobiomodulação, né, pode trazer de benefícios, em que caso vamos vendo dentro da disfagia. Numa sensibilidade intraoral, extraoral,
numa repaladarização, no olfato, que ultimamente a gente tem visto tantos estudos e tanta aplicabilidade. Quando vamos trabalhar com a musculatura, então, o que a gente quer na disfagia? Trabalhar a performance muscular desse paciente, né? Melhorar a força, a sustentação laríngea. Pacientes também, trabalhamos em analgesia, em disfagia? Sim, trabalhamos analgesia. Então, como vamos trabalhar com essa analgesia? Modulação salivar. Então, alguns casos, na disfagia, na grande maioria, é na hipersalivação. Então, temos que trabalhar na hipersalivação para modulação e junto na deglutição, o aumento da deglutição dessa saliva. E o que a gente encontra na prática, né? Que quando trabalhamos com essa modulação salivar, a gente dá condições para esse paciente realizar mais deglutição. Diminuímos as estases salivares e que é importante diminuir a estase, vai aumentar a deglutição de saliva e também melhorar e potencializar a deglutição de alimentos e de líquidos. Trabalhar em linfonodos para drenagem, a capacidade respiratória, visto o quanto que essa área vem vindo agregando aí para a disfagia, né? Na elevação, sustentação laríngea, no trabalho dos esfíncteres esofágicos superior e inferior, como que a gente vai trabalhar nessa musculatura para potencializar, como vamos trabalhar para diminuir uma secreção. Nos casos de paralisia facial, né, seja ela a nível periférico ou a nível central, como que vamos utilizar? E também, quando a gente vai pensando, né, nos direcionadores clínicos, aqui, como eu falei lá no começo, nós podemos pensar em sistêmico e pontual ou somente o pontual. Na área da fonoaudiologia hospitalar, muitas vezes não conseguimos fazer o sistêmico por conta de tempo, e quando vamos fazer o sistêmico, nós temos que pensar na biossegurança por conta de estar adaptando, né, com a pulseira ali do ILIP, e como que vamos fazer para não ter uma contaminação. E outra coisa, vou utilizar sistêmico no hospital, são poucos casos, e esses poucos casos é discutido sempre com a equipe médica, tá? Porque não podemos perder o foco que onde trabalhamos é na área da fonoaudiologia. Nosso objetivo não é trabalhar sistemicamente com o paciente para equilibrar na parte clínica. Nosso foco é sempre o quê? Qual é a minha área fonoaudiológica, tá? Como que eu vou potencializar a musculatura, como eu vou ajudar esse paciente na concentração, na comunicação, né? Então, não podemos perder esse foco. Nos pacientes, então, que é pós-cirúrgico, cabeça e pescoço, em PO de ortognática, que vamos ver daqui a pouco. Então, vamos trabalhar reparo tecidual, seja ele de tecido mucosa, articular e ósseo. Na sensibilidade, né? Então, na sensibilidade numa parestesia, uma sensibilidade intraoral, na performance muscular. Então, o que vamos vendo? Vamos trabalhar tudo isso no PO imediato? Não, cada fase do pós-cirúrgico é o que vamos trabalhar. Nós vamos entrando por fase de evolução de cada quadro, cada cirurgia. Então, analgesia, modulação salivar, nos linfonodos para drenagem, parestesia, equimose. Como que nós vamos trabalhar focando para, no caso de cabeça e pescoço, para não diminuir, por exemplo, uma elevação laríngea, não ter aderência dessa musculatura e não afetar essa alimentação do paciente. Então, vê que eu sempre tenho foco o quê? Fonoaudiológico. Então, o laser na oncologia também, ó, sensibilidade, reparo tecidual, performance muscular, analgesia, modulação salivar, em linfonodos, na paralisia facial, parestesia. Qual é meu foco? Otimizar a parte de alimentação, ter uma alimentação segura, uma via segura, qualidade, né? A gente pode colocar aqui o laser na paliatividade desse paciente que está sendo acompanhado pela fono. Então, sempre focar o quê? Na qualidade de vida desse paciente.
O laser na voz, então vamos pensar em drenagem, reparo tecidual, reparo muscular, retardo de uma fadiga vocal, sensibilidade. Aqui está performance duas vezes, vamos dizer, um foi reparo e a outra é performance muscular, o condicionamento muscular para a gente fazer um trabalho, um exercício com esse paciente, analgesia, capacidade respiratória, modulação, trabalho com a ressonância, estímulo do nervo com a paralisia de prega vocal, aquecimento, desaquecimento, e o laser na voz, dentro do ambiente hospitalar, nós vamos estar trabalhando muito na pós-extubação, em paralisias de prega vocal, né? Muitas vezes o paciente está lá com uma voz soprosa, rouca, sem força, trabalhamos na capacidade respiratória para estar potencializando essa voz. Então, sempre cada área dessa, quando que eu vou estar utilizando dentro do ambiente hospitalar. Na amamentação, então a gente vai pensar, estou lá trabalhando com meu paciente em toda a área para potencializar essa amamentação, nas orientações com essas mães. A gente pode trabalhar na pojadura, na analgesia durante a amamentação, reparo tecidual, drenagem linfática, no engurgitamento mamário, na performance muscular do bebê, sensibilidade intraoral do bebê, porque a fono, qual o papel na amamentação? É sempre garantir uma amamentação, uma alimentação saudável desse bebê. E garantir que essa amamentação seja da melhor maneira e que essa mãe consiga ter e conseguir os laços com esse bebê desde o primeiro contato de amamentação. Então, é a humanização nesta amamentação. Na fala e linguagem, então vamos pensar em uma performance muscular, sensibilidade intra e extraoral, o como eu estar potencializando, né, a fala e linguagem, colocando modo e ponto articulatório, trabalhando a concentração, a atenção desse paciente. Então, eu posso lançar artifícios de um estímulo transcraniana, um estímulo sistêmico, como que eu posso adequar esse paciente como um todo. Aqui a gente vai vendo, né, que nos diversos cursos que vamos fazendo, nas aulas, a gente vai conseguindo definir as doses, comprimentos de onda, em um tecido, então um músculo maior eu vou precisar de mais pontos de estímulo, em músculos menores, menos ponto de estímulo da fotobiomodulação, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo ver os direcionadores clínicos. E aqui trago algumas fontes, né, alguns artigos, comprovando que dentro da área da fono, o quanto é importante a fotobiomodulação, quantos de estudos foram realizados para a gente conseguir ver a nossa área, a nossa atuação com a fotobiomodulação. Então, aqui um estudo com pacientes em paralisia de Bell. Então, foram feitos com 46 pacientes, onde um grupo foi feito laser e exercícios faciais, e outro grupo somente com os exercícios faciais. Então, isso demonstra, né, aquilo que eu falei, que o ideal é fazer a fotobiomodulação junto com a terapia convencional. E qual a conclusão desse estudo? Que o grupo 1, que foi realizado laser mais exercícios faciais, ele teve uma melhora significativa em relação com o grupo 2, em comparação com o grupo 2, que foi só realizado exercícios faciais. Esse outro estudo, né? Então, é um estudo baseado em reparo tecidual, e aí ele foi feito o estímulo aí de laser terapia, né? E foi visto a combinação também de terapia, né? Onde tem o curativo e a laser terapia, e aí ele foi visto que no grupo que realizado laser terapia e o curativo, com uma devida cobertura, teve um melhor resultado. Então, teve melhor epitelização, formação de vasos sanguíneos e colagenização. O que a gente vai vendo? Mas, Lu, vocês são da área da fono, como que trabalham o reparo tecidual? Alguns casos que a gente vai precisar trabalhar dentro da nossa área, nunca sair da nossa área de atuação.
Então, tem objetivo fonoaudiológico, é onde eu vou entrar com a área. Então, eu sempre ensino, né, para as alunas assim, quando eu vou fazer qualquer estímulo, eu tenho que pensar, o porquê que eu estou fazendo esse estímulo de fotobiomodulação? Qual o meu objetivo? Ah, meu objetivo é para a manutenção da via oral. Meu objetivo é para melhorar a sucção. Meu objetivo é para aumentar a força, a capacitação de um alimento, a captação. Então, esse é o meu objetivo fonoaudiológico. Então, está explicado da estimulação do laser. Se eu perguntar e eu não consigo responder para mim mesmo qual é o meu objetivo fonoaudiológico, não é uma área que nós temos que atuar. Aqui na dor neuropática, em camundongos, então foram feitos em 24 camundongos, então foi feito também os grupos, né? Então, qual foi a conclusão, né? Que a eficácia no tratamento, né, de neuropatia no modelo animal também teve maior resultado no grupo que foi utilizado o laser. Esse aqui é um artigo que é muito utilizado em aula, que são efeitos, né, da fotobiomodulação em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, onde ele vai mostrando nas diferentes sintomas, né, do câncer, do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que utilizando a fotobiomodulação vem trazer melhor resultado, amenizar alguns sintomas ocorridos durante o tratamento. Então, realizado laser profilático e terapêutico no tratamento de dermatite, disfagia, na sensação da boca seca, na hipossalivação, indigeusia, trismo, necrose, linfedema, alterações da voz, da fala, da deglutição também, né, que é a da disfagia. Então, aonde a fono vai atuar? No tratamento aí para minimização da disfagia, na hipossalivação, digeusia, trismo, no linfedema, da parte de cabeça e pescoço, sempre, né, gente? Estou trabalhando cabeça e pescoço, é aí onde eu vou atuar, né? Nas alterações da voz, da fala, como ganhar a mobilidade nesses pacientes. Então, sempre é esse o nosso foco. Aqui também é um outro artigo, né, na prevenção do hipofluxo salivar de pacientes de cabeça e pescoço, que estavam em tratamento de radioterapia e quimioterapia, e a conclusão que a laser terapia de baixa potência, realizada junto, né, concomitante com a rádio e com a quimio, foi capaz de mitigar a hipofunção das glândulas em pacientes de câncer de cabeça e pescoço. E sabemos do impacto, né, essa hipossalivação na área da fono. Então, nas digeusias, na parte de diluição desse alimento, na parte até da mudança desse pH dessa boca, na prevenção de uma mucosite oral. Então, se a gente não trabalhar com o nosso paciente de cabeça e pescoço, né, nas glândulas, esse paciente pode ir trazendo outros sintomas para ele, né? Então, vamos trabalhando desde o momento que estamos trabalhando aí para o trismo, para a mobilidade, para a deglutição. Então, é mais uma preocupação nossa, que não tenha uma hipossalivação. Aqui foi utilizada a fotobiomodulação para desempenho muscular e redução da fadiga muscular. E qual foi a conclusão? Que tanto para o desempenho, a performance muscular, ele tem mostrado muito resultado, e também na redução dos sinais da fadiga muscular. Então, onde vamos vendo, né, que a fotobiomodulação, ele tem um importante papel na nossa terapia dentro da musculatura, o quanto que ele pode impactar nas nossas práticas convencionais, né? Então, o que a gente chega nessa conclusão, né, da importância da fotobiomodulação dentro da fonoaudiologia hospitalar, é que sempre não podemos, sempre temos que ter o foco, né, na fonoaudiologia, na sua área de atuação, sempre discutir em equipe, sempre alinhar com os médicos que estão responsáveis pelo caso, e aí trazer
sempre o foco da qualidade de vida e humanização dos processos, humanização do nosso tratamento e do nosso acompanhamento fonoaudiológico. Uma vez que hoje, né, o que mais a gente luta nos hospitais é que tem essa humanização, é que o paciente tenha menos impacto nessa internação, mesmo sabendo tudo que está ao entorno, né? Que o entorno todo de uma internação gera muito estresse, gera muito desequilíbrio, e como que a gente pode amenizar esse desequilíbrio para o paciente e, com isso, para o familiar. Quero agradecer a todos, né, por me acompanhar nessa aula. Espero ter trazido um pouquinho, né, da fotobiomodulação na prática diária da fonoaudiologia e que vocês possam pensar em como está introduzindo essa ferramenta de trabalho e a importância dela no nosso dia a dia. Aqui deixo para vocês o meu e-mail, meu Instagram, para quem quer fazer tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de cada um. Muito obrigada.